Olá, já estava com saudade já de fazer vídeo para vocês. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre, a gente vai falar a respeito do ego, tá? O ego, ele atua o quê? Na parte dos nossos pensamentos, tá? O ego, ele faz o quê? Ele compara, interpreta, julga, aí ele faz todo esse processo na nossa mente, no campo dos pensamentos, tá? E nós vamos falar do ego, né? O ego ele gosta, né, de comparar, de querer ser o melhor, não é? Ele sempre quer se sobressair, então ele quer ser sempre o melhor. E o ego de Eckhart Tolle, do qual nós vamos falar hoje, não era diferente. Era tão pior quanto o meu e quanto o seu. Então, o ego de Eckhart Tolle era assim. Ele, ele era assim, bem fraquinho, né, magrinho, baixinho, então o ego dele, ele pensava assim, mas como que eu vou ser, se os outros, como os outros homens, né? Os outros homens são mais altos, mais fortes, mais isso, mais aquilo, e eu não sou, então qual parte que eu tenho que me sobressair? Sim, não, então eu tenho que atuar onde? Eu vou ser o mais inteligente. E em pouco tempo aí ele conta que ele já tinha lido mais livros que todo mundo. Então ele era o mais inteligente em conhecimento. Né? Em conhecimento, em leituras de livros, ele ia ser o mais inteligente. Então o ego de Eckhart Tolle era assim: eu sou o mais inteligente em termos de conhecimento. Ele era natural da Alemanha, porém estava lá em Londres, né? Na Universidade de Londres, foi estudar, ele foi fazer um doutorado em Londres, e ele estava morando lá, e foi aonde ele estava fazendo todo esse estudo lá na universidade. E o mundo espiritual, de certa forma, nos impulsiona, nos toca, nos move para que a gente cresça e se expanda além do ego, né? A nossa consciência sai além do ego para que a gente venha crescer de uma forma que a gente possa entender isso. E com Eckhart Tolle não foi diferente, não é? Ele ficou doente, com uma doença, né? E foi diagnosticado com psicótico maníaco depressivo. E aqui no Brasil a gente é conhecido como uma doença chamada bipolar, não é? E quantas pessoas bipolar você conhece, não é? Que tem por aí? Então, são muitas, não é? Então, ele estava com essa doença, né? Foi diagnosticado como psicótico maníaco depressivo. E numa das suas crises, ele se trancava dentro de casa e não queria ver ninguém, não se comunicava com ninguém. E ali ele vivia um tormento interno, né, na sua vida. E ele ficava por dias, às vezes, assim. E lá na universidade tinha um professor. Eckhart Tolle admirava demais, não é, esse professor. E ele queria um dia chegar naquele patamar que estava esse professor. Então esse professor, ele tinha o que? Inúmeros títulos, ele tinha inúmeros diplomas na parede. Ele era um professor muito requisitado para fazer palestras em outras universidades. Ele era muito conhecido em Londres, em todo o mundo. Então ele era o ego desse professor era muito alto, muito elevado. E Eckhart Tolle queria muito chegar naquele lugar e batalhava para isso, né? Para chegar também lá naquele lugar que esse professor já ocupava. Então, o ego, né, desse professor ia de encontro com os eguinhos que eram seus alunos. E Eckhart Tolle, um dia, chegando na universidade, recebeu a notícia que este professor dele tinha cometido suicídio. E aí ele disse, peraí, esse foi o primeiro insight dele, porque ele falou, peraí, mas esse professor que é tão assim, que já está neste lugar, naquele patamar que eu quero chegar, que eu estou lutando para chegar lá,
Ele cometeu suicídio. Então esse lugar não deve ser tão bom como eu imagino. E aí foi o primeiro insight dele. Ele começou a pensar, esse lugar não é tão bom assim, então. Bom, e um dia ele estava indo para a universidade, estava indo pegar o metrô, e aí ele viu uma mulher, né? E essa mulher, ela falava sozinha, né? E aí ele conta, né, nas suas palestras, que inclusive ela virava para o lado, né, e conversava, como se eu conversasse com uma pessoa. E ela conversava sozinha. E aí aconteceu que quando ele desceu na estação para ir para a universidade, ela desceu também. E quando ele entrou na universidade, ela também entrou. E aí ele foi para a biblioteca e essa mulher entrou junto também na biblioteca. E essa mulher falava sozinha. E aí ele falou assim, nossa, que louca, falando sozinha, no templo da humanidade, da inteligência, do conhecimento, né? No templo do conhecimento, essa louca falando sozinha. E aí aconteceu que ele saiu assim e foi pro banheiro. Entrando no banheiro, ele se olhou no espelho e aí ele começou a perceber que ele estava fazendo a mesma coisa que aquela mulher. A mulher falava para fora, mas ele falava para dentro, na sua cabeça. E aí ele olhou no espelho e deu uma risada, né? Nossa, eu e a mulher louca somos parecidos, porque eu também tô falando sozinho, só que eu falo para dentro e ela fala para fora. E aí aqueles homens que estavam ali no banheiro olharam para ele. E ele pensou, agora os outros também estão pensando que eu sou louco. E aí foi o segundo insight dele, a respeito do ego. Que ele começou a pensar, né, desse ser que fala dentro da nossa cabeça, né, que é o ego. E aí ele começou ali pensar a respeito disso. E não demorou muito para que ele tivesse uma outra crise. E aí ele se trancou de novo no seu quarto, permanecendo lá por vários dias dentro do seu tormento, né? Vivendo aquela crise que ele estava vivendo, qual os seus pensamentos e tudo, ele estava ali vivendo aquele tormento dentro da sua mente. Foi quando um dia ele falou assim, eu não me aguento mais. Quando ele falou, eu não me aguento mais, quantas vezes você já também não falou, eu não me aguento mais? Você já chegou a falar isso? Então ele falou assim, eu não me aguento mais. E quando ele falou, eu não me aguento, ele falou assim, peraí, eu não me... Peraí, se eu não me aguento, então tem duas pessoas, tem dois eus dentro de mim. E foi aonde ele pôde escolher qual eu ele ia, né, deixar viver dentro dele. E ele escolheu o eu maior. E foi neste momento que a sua consciência saltou para fora do ego, né, e permaneceu lá, naquele estado, né, de contemplação, de presença, do poder do agora. E ele conta, né, na sua palestra, conta que ficou num estado contemplativo, né, de tudo, né, de todas as coisas. E ele foi caminhando em direção a um parque. Em Londres tem muitos parques. E ele foi em direção a um parque e sentou lá. E ficou em estado contemplativo, né, em estado de presença, um estado de paz profunda. E foi aonde ele ficou ali por muito tempo. E ele conta que os amigos o encontraram. E aí os amigos o convenceram a sair daquele lugar, mas demorou, foi muito tempo. Os amigos começaram a falar com ele. Cara, tá na hora de voltar. Tá na hora de voltar para a universidade, Eckhart. Vamos voltar para casa.
E os amigos o convenceram a voltar para casa, a voltar para a universidade, a procurar emprego, né? Os amigos o convenceram. Só que ele não arrumava mais emprego, porque ele estava completamente fora da caixa, né? A caixa, na verdade, né? A caixa, na verdade, é esse ego, né? Que quando você está dentro da caixa, é aonde tá todos os problemas. O problema está ali dentro da caixa, onde está o ego. Ali está o problema. Ali você não encontra a solução, porque você está vivendo no ego, né? Você está ali naquele momento, você está dentro da caixa junto com o ego. É o que era diferente com Eckhart Tolle, que os amigos dele falavam assim: Eka, quando eu estou com você, falando com você, eu sinto muita paz, eu sinto uma sensação de muita paz. Né? E os amigos todos falavam: nossa, eu quero ouvir mais você falar, fala mais, porque você transmite muita paz. Eckhart estava fazendo um doutorado para economia e ele acabou sendo que terapeuta, né? E sendo um perfeito terapeuta, porque o perfeito terapeuta é aquele que quando ele fala, ele leva você, a sua consciência, ela se transporta para um outro estado, né? Um estado de paz, estado de presença, estado de libertação. Então, ele se tornou um perfeito terapeuta, o Eckhart Tolle. E ele escreveu inúmeros livros, né? Inclusive o livro O Poder do Agora, né? Que é muito conhecido. Né? O livro se tornou um best-seller. O último agora que ele escreveu foi O Despertar de uma Nova Consciência, que também é um best-seller. Né? E ele dá palestras no mundo todo, falando da sua experiência, falando da sua expansão de consciência, né? Como que a sua consciência saltou do ego, né? E que ele vive nesse momento de presença, de paz, né? De contemplação, né? Com o Criador de tudo que há. Então, existe sim a libertação através do sofrimento. Que foi o caso de Eckhart, né, que ele estava naquele momento de crise, diagnosticado com aquela doença, né, e ele conseguiu se libertar através do sofrimento. Então, através do sofrimento, nós podemos também alcançar a libertação, através de quando você sai fora do ego, né? E deixa a sua consciência trabalhar. Não deixa o ego, né, tomar conta e querer resolver, porque o ego, ele compara, ele julga, ele interpreta, né? Espero que você tenha gostado dessa história, né, que eu contei para você, de Eckhart Tolle, sobre a experiência dele, sobre o que ele fala nas palestras dele, nos livros dele. Que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like no vídeo, se inscreva no canal para que você possa ouvir outras histórias mais interessantes também, tão interessantes quanto esta de Eckhart Tolle, que você possa também ler os livros dele, não é? De uma pessoa assim tão trazendo a sua própria experiência, contando, não é? Como ele vivenciou a vivência dele em toda essa trajetória da vida dele, tá? Um beijinho pra você, fica com Deus, tchau, tchau.